tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do Terapia, etc e tal. E o tema de hoje é Nem me dei conta e estou com burnout. E aí, Thaís? Tá com Olá. burnout? Ai, menina, nossa senhora. Acho que não, acho que não, acho que não. Gente, é um prazer estar aqui novamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Realmente é um tema super válido a gente falar. Inclusive, se a gente pensar um pouco, nós estamos aqui, né? Eu e a Tina, a gente vai aproveitar e já fazer um marketingzinho logo de cara, Vamos. né? Nós estamos trabalhando aí bastante com voltado para as empresas, falando um pouco sobre saúde mental, fazendo palestra, desenvolvimento de equipes. É um trabalho aí relativamente novo, a gente está fazendo esse trabalho tem mais ou menos um ano. A gente entendeu aí que as empresas estavam precisando de apoio psicológico nessa área de saúde mental. E aí hoje a gente trouxe o tema do burnout como uma forma aí de trazer informação não só para as pessoas, né, para as pessoas de modo geral, mas inclusive trazendo algumas dicas para as empresas de como lidar com esse tipo de situação, em como você identifica se você está tendo ali uma equipe que está apresentando esses sintomas, E né? por que que é importante estar olhando para isso, né? Que é Exatamente. importante estar olhando. Então, vamos explicar um pouquinho o que que é o burnout, né? O burnout, ele é uma síndrome. O que que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, tá? O burnout, ele está associado diretamente ao ambiente de trabalho. Impacta a saúde mental, afetando diretamente o bem-estar e a produtividade dos colaboradores. A síndrome de burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, tá? É uma coisa que eu achei muito interessante, o burnout, ele não está no DSM, tá? Que a gente fala que é a nossa enciclopédia das doenças mentais, enfim. Ele não está, mas ele consta no CID, sim, no CID-10, no CID-11, né? E ele é tido como fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. E isso tem muito a ver que a gente está falando do cenário que a pessoa está, porque é o ambiente organizacional, né? Um ambiente de trabalho. Então, vamos ali falar um pouquinho das causas do burnout, o que que pode ser, Thaís? Vamos Sim, lá. vamos lá. Pode, Pode falar. pode. Então, assim, geralmente, tá? Temos o excesso de trabalho, com um cenário desgastante e de responsabilidade, né, que deixa a pessoa ansiosa, um ambiente também competitivo e o trabalhar sob pressão, aquele lugar que tem as metas, né, que você tem que atingir. Teve uma época que tinha muitos bancários, né, com burnout, chegou muito assim, Sim, sim. Tem algumas em profissões que casos a gente vê que tem que acaba tendo que mais, tendo né? mais. Então, a galera que trabalha, por exemplo, na área da saúde, né, Na enfermeiras, época professores. na época da pandemia, Sim. teve, né? Porque quem cuida do quem cuida, né? Eles estavam Uhum, cuidando dos doentes, mas também estavam doentes, né? E quem cuidava desses profissionais, né? sim. Então é uma outra área. E ali, na verdade, você teve um cenário super propício, porque ali você vai vendo todos os sinais, não, gente, esqueci o nome. Do ambiente como um todo, gente, agora faltou. Uhum, Várias coisas ali que propiciavam isso, né? uhum, Então a gente uhum. tinha a pressão, de modo geral, do ambiente, pelo estresse, a quantidade de trabalho, então muita gente para atender, então aquela coisa da produtividade, de ter que dar conta de Sim, tudo aquilo, falta de né? material que não tinha, Falta de, faltou coisa, falta de recurso, muitas recursos. vezes, né? É, como é que chama? A pressão social que ali, vamos colocar, porque o que que a gente entende, né? Que muitas vezes o burnout ele se apresenta, como diz a Tina, por um ambiente nocivo, então a pressão por meta, a pressão por entregar o resultado, custe o que custar. Às vezes você tem uma liderança extremamente tóxica, extremamente nociva, que também Né? contribui para isso. Falta de recurso, às vezes, no ambiente de trabalho, de você Uhum. precisar. Porque às vezes você, assim, é cobrado pela meta, mas você não tem um recurso para. E aí, aquela famosa história, seja resiliente, use o recurso que você tem. Às vezes não é bem assim que funciona. Sim, Então, a gente tinha todo um cenário ali que contribuía muito, né? Então, às vezes, uma relação difícil com um colega de trabalho, tem muita né? coisa ali que Que vão envolve, né? contribuindo para tudo isso. Então você começa a se sentir numa pressão tão grande que você fica realmente esgotado, né? Profissionalmente falando. É. Desculpa, eu interrompi a fala da Tina, mas é porque eu lembrei da história dos enfermeiros, né?
E você falou dos bancários, os professores também. Professores. É uma outra Quando teve profissão. aquela mudança, né, do online, que os professores também começaram a dar aula no online, teve assim, porque foi uma mudança de cenário total, né? E a dificuldade deles, principalmente da parte das crianças que estavam sendo alfabetizadas. Imagina para esses professores terem que mudar de um dia para a noite, né? A forma de ensinar, né? Então, Sim. quanto isso impacta também, está direcionado totalmente para um cenário de trabalho, né? De responsabilidade para com essas crianças, Sim. né? E aí eu acho que tem um fator super importante e relevante, que é o seguinte: a saúde mental, de modo geral, ela já é bastante falada, hoje em dia, principalmente, né? De novo, sobre o aspecto da pandemia que trouxe essa visibilidade, mas existe uma questão muito importante que eu vejo no ambiente de trabalho, que é o preconceito. Por quê? Porque, de alguma maneira, se você fala que você está doente por causa do excesso de trabalho, você é mal visto. É como se você não tivesse dado conta. Você paga para isso, mas você não está dando conta. Não é você que quis isso, né? Exato. E aí as pessoas não falam sobre, né, sobre o burnout, que vai levar a pessoa, né, além desse esgotamento profissional, vai levar você para uma depressão, vai Uhum. levar você para um quadro, às vezes, de pânico, para um quadro de Sim. ansiedade. E simplesmente as pessoas não se dão conta disso, né? Então, acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento para os sinais e para os sintomas que podem se apresentar e que podem estar indicando isso, né, Isso. Tina? Aí, continuando aqui nas causas, né? A gente já falou desse excesso de trabalho, de responsabilidade, né? Dessas mudanças de cenário. Também pode acontecer quando o profissional passa a exercer objetivos ou funções de trabalhos que são mais difíceis, que demandam mais, ou que ele não estava esperando de repente, né? Que é uma coisa atípica, que nem aconteceu na pandemia, que a gente falou. E ele começa a achar que ele também não dá conta. Tem muitas pessoas que, às vezes, ela é colocada uma mudança de cargo, por exemplo, né? E ela se vê realmente vulnerável naquele momento. Será que eu estou preparada para isso? E aí sim, um cargo, né, que mudou de um dia para outro de responsabilidade. E aí começa também as cobranças dela mesma com ela, né? Não é só a Sim. empresa. E Isso outra também. coisa também, isso que você falou, às vezes ela mudou de cargo, às vezes ela não se sente pronta, mas às vezes ela também não está pronta de fato. Exato, né? E assim, ela foi preparada para estar aquilo, ou ela realmente Foi foi lá jogada. jogada, foi para tampar um buraco que aconteceu e a empresa não estava preparada para ter uma outra pessoa treinada para isso, né? Exatamente. E às vezes até a pessoa não queria estar naquele cargo, né? Pode acontecer, não faz Pode. sentido para ela e ela teve que ir lá realmente suprir, né? Uma falta ali. Sim, verdade. Isso é comum de É acontecer. bem comum. Às vezes eu já ouvi, já tive casos de pessoas no consultório, nos dois fatos, né? Uma que não queria realmente assumir o cargo de liderança, e assim, tudo levava a crer que ela seria a sucessora, e ela não queria ser líder, né? Já vi casos assim, e já vi casos também, né, de pessoas que falam que não quer, mas de repente tem uma questão emocional impactada, que a gente trabalhou na terapia, ela desenvolveu, tá muito bem, hoje é líder e tá ok, né? Sim. Mas ela foi se preparando para isso também, ela foi desenvolvendo, e acho que as empresas têm que também ter um olhar de constante treinamento, de desenvolvimento para preparar essa pessoa, e também tá aberta a ouvir um não. Porque foi o que você falou, às vezes a pessoa não quer. E aí? E se você disser não para uma promoção? Ah, não, eu não quero ser promovido a gerente, sei lá. Às vezes você pode fazer a gente chama, né, de uma carreira em Y, né, onde você não necessariamente você precisa sair sei lá, do analista sênior para o especialista, do especialista para o coordenador, para o gerente, assim vai, né, dependendo da distribuição que é feita na empresa. Às vezes você quer ser especialista e, de repente, você evoluir para esse especialista, sei lá, sênior, por exemplo, mas você não quer liderar pessoas. E aí? Você vai dizer não para a empresa e aí você não serve? Você não tem uma possibilidade de Você fazer uma fala o outra sim coisa? com medo de ser mandado embora, né? E aí você acaba ficando doente ou sendo mandado embora porque você não está atingindo os objetivos da empresa. Então, de qualquer Exatamente. forma, no final não vai ser algo positivo. Exato. Né, para você. E tem outra coisa também que pode ser uma das causas, né? Que é ambientes de trabalho competitivos e tóxicos. Então, A gente já falou. né? Que a gente já comentou algumas coisas. Relação difícil com liderança e colegas no trabalho.
Isso também é uma outra coisa, né? Tem pessoas realmente que acontecem, que é uma questão pessoal, que elas têm mais dificuldade de criar relações, acontece. Mas também tem ambientes de muita competitividade, onde um quer engolir o outro, e que realmente não é um ambiente, né, assim, que a pessoa se sinta confortável. E se ela não tem um preparo, se não é o estilo dela viver nesse ambiente, né, onde um quer fisgar o outro, não adianta ela ficar ali, Sim. né? Até Realmente ela vai porque acabar doente. e o ambiente de trabalho, de modo geral, o ambiente corporativo, ele já é por si só extremamente competitivo, né? Uhum. E aí, assim, é claro que eu não estou dizendo que a responsabilidade é só da empresa, eu acho que a gente também é responsável por prezar pela nossa saúde mental e de Uhum. entender os nossos limites, mas acho que não precisa ser um ambiente tóxico, um ambiente de Não. competição para você De ter falta de produtividade. respeito, às vezes, né, que acontece. Sim, de autoritarismo ali de um líder, né? Ou É. aquela coisa do colega de querer puxar o seu tapete como se aquilo ali fosse a única forma, né, dele subir na carreira. Eu costumo dizer que tem espaço e oportunidade para todo mundo. Ou até a falta do líder no momento para administrar melhor o conflito, né? Que pode acontecer o Exatamente. pessoal se sentir totalmente perdido e aí começar a criar realmente algumas situações estressoras ali em função disso, né? Por se verem perdidos ali sem o que fazer. Então também é uma outra questão ali, né? Meio que órfãos, né? Naquele momento. Sim, sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alguns sintomas, né? E por que que acontece que às vezes a gente não percebe? Porque tem sintomas que eles se confundem com muitas outras coisas. Vamos pensar numa dor de cabeça frequente, Uhum, né? Uma enxaqueca. A pessoa vai falar assim: ah, será que você não tá precisando usar óculos ou não tá indo, ou tá muito tempo de tela, né? Então, uhum. sim, a gente vai cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, que é o que eu falei, alterações de apetite, insônia, dificuldades de concentração, aumento da ansiedade, né? E às vezes fica difícil você, quando você não tem esse autoconhecimento, e às vezes você está no meio mesmo da confusão, você não consegue ver se essa. Muitas vezes, separar se a ansiedade está sendo no trabalho, se a ansiedade está vindo de casa de algum momento, da situação do país, do cenário. Tem hora que fica difícil, né, separar Uhum. esses sintomas do o que é só trabalho e o que está fora disso, né? Sentimentos de fracasso e insegurança, que a gente já falou aqui um pouquinho. Negatividade constante, parece que tudo vai dar errado. Sentimentos de derrota e desesperança, que é um pouco disso, né? De você achar, não vou dar conta, Uhum. isso não vai se realizar, não vou atingir essa meta e está sendo cobrado e a ansiedade aumenta. É. Sentimentos de incompetência, que é automático agora, né? Já vem com isso. Alterações repetidas de humor. Acontece muito, eu percebi, eu já tive isso uma vez. Eu tava com um líder extremamente negativo, assim, uma pessoa dona da empresa, eram dois donos, dois diretores, eu me reportava para um, ótimo, e o outro realmente super negativo, não era um líder bacana, né? Além de Uhum. ser diretor, não vestia a camisa da própria empresa, posso falar mal mesmo agora, vou falar. E ele deixava um clima muito pesado dentro dessa empresa. Eu sei que eu cheguei numa época que eu sempre fui super calma, né? Uma pessoa assim, de ouvir, de refletir antes. Ele me tirou tão do sério naquele momento, eu nunca vou esquecer isso, que eu soquei a mesa da reunião. E falei para ele: você não sabe o que você está falando, né? E foi um dos motivos de eu pedir para sair da empresa para o meu outro diretor. Ele nem estava presente nessa reunião, né? Então, assim, a gente começa a ter alterações repentinas de humor, e quando a gente vai se dar conta, não é uma questão nossa em si, é uma coisa que já vai vindo de tempo e a gente não tá percebendo. Então eu falei: não, peraí, tem algo errado comigo. Eu não sou assim, eu não me comporto dessa forma, né? Não é Uhum. natural meu. E aquilo acaba me fazendo mais mal que bem ali, Sim, né? sim. Então, é um outro fator que tem que ser olhado. Você É, começa aí piorando, né, a situação, porque você vai começando a se isolar,
fadiga, pressão alta, que aí já vai para o corpo, pensar Exato. da somatização, dores musculares, problemas gastrointestinais, Nossa, isso é clássico. Todo mundo tem uma gastrite alteração. do trabalho. Tem exatamente. Alteração nos batimentos cardíacos. E aí até chegar numa depressão mesmo, mais severa, né, Thaís? Sim, sem sombra de dúvidas. E isso que você falou, né, Tina, com relação a perceber esses sintomas e entender, às vezes, que você tá realmente ficando esgotado pelo ambiente de trabalho, como eu disse agora há pouco, muitas vezes a gente encara isso como um fracasso. Uhum. Porque quando você começa a sentir, né, que você não tá dando conta, de que você tá se sentindo incompetente, inseguro, com medo, às vezes até aparece a famosa síndrome de impostor, né, no meio desse processo todo, Sim. você começa a se culpar, você não vai buscar ajuda porque você acha que aquilo é uma vergonha, né, porque você não deu conta, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa. Uhum. E eu sempre falo, uma relação de trabalho, pelo menos na minha visão, tá? Ela precisa ser boa para ambos os lados, tem que ser uma relação ganha-ganha. Se você percebe todos esses sentimentos e se aquela empresa que você está, ela não tem um match com você, eu chamo do match, o famoso match com você, cara, talvez seja a hora de você pensar em buscar um lugar que faça sentido, uma empresa que faça sentido. Porque cada empresa tem, assim como você tem os seus valores e as suas Uhum. crenças, a sua empresa também tem lá a missão e os valores dela. Então, se de repente aquilo não tem a ver com você, é o caso de se repensar, né? Se você tem uma liderança bacana, é o caso de você conversar. Mas, de novo, cai naquela famosa, na máxima clássica de que, nossa, mas eu não posso falar sobre isso, porque eu vou ser demitido. Eu sei que, óbvio, né, gente, não é para todo mundo que às vezes a gente pode escolher, né, o melhor ambiente de trabalho, mas eu acho que aí é importante você buscar ajuda profissional para, de repente, aprender a lidar, então, né? Sim. E entra novamente no autoconhecimento, né? Como você lida com os afetos e com as situações que realmente são mais estressoras, né? Que é nesse Uhum. momento que o negócio vai fazer a diferença. E as pessoas às vezes não se dão conta, né? E aí vem um pouquinho de como prevenir, né? Algumas dessas situações. Dá para prevenir? Dá, dá. Alguns sintomas, quando ainda leves, acabam sendo normalizados, que é o que a gente falou, né? E aí a gente confunde dentro desse contexto. Será que eu tô doente? Eu tô com uma outra coisa, né? Ou realmente é esse ambiente do trabalho que está me adoecendo? E Uhum. aí vem outra coisa, né? Ah, e se é o ambiente do trabalho que está me adoecendo, o que eu faço agora se eu dependo dele, né? Uhum. Então, bom, então aí vão algumas dicas quando a gente tá nessa encruzilhada aí, né? Primeira coisa. E isso aí é um processo terapêutico, ajuda muito a gente. Escute sua mente e o seu corpo. Pense nas doenças psicossomáticas aí, né? Ouvir essa mente e o que essa mente está acelerada, né? E o que ela está levando para o corpo. Porque o sintoma que é visível, que a gente percebe, é no corpo. Mas quando já está no corpo, o negócio já tá mais sério, né? Eu gosto de falar Verdade. isso. A mente já tá, ó, faz tempo acelerada, né, para chegar no corpo, né? Então, eu vejo que assim, eu gosto de falar isso para meus pacientes. Se tem alguém que conhece melhor você mesmo, é você. Uhum. Se presentifique no seu corpo. Repare. Eu não sou assim, eu estou assim, tem coisas diferentes. Comece, tira um tempo para essa reflexão, se presentifique um pouco e veja alguns sintomas e sinais, sensações que não estão coerentes de como que você é. E pense sobre isso, é a primeira coisa, olhar para si, Sim. E a né? maioria das pessoas que começam a ter esse quadro de burnout, uma coisa clássica que eu vejo com bastante frequência, é geralmente a queixa principal que eu vejo é, nossa, eu me sinto desanimado com o trabalho. Quando essa frase aparece, eu sempre fico alerta, porque Sim. geralmente começa aí, né? Então, se você se sente desanimado com o seu trabalho, né? É, Aproveitando a dica, é, para um pouquinho e pensa, é só no trabalho? Porque se for só no trabalho, alguma coisa está acontecendo. Pode ser exato. um dos primeiros sinais. E quando você tem aquilo do final de semana, aí vai chegando domingo à noite e você já tá
né, se preparando para trabalhar no dia seguinte, começa. Também Da algumas ansiedade. sensações, né, que a gente fala que a vinheta do Fantástico já dá aquele frio na barriga que você sabe que no dia seguinte Exato, eu falo, nossa, que triste, né? Então, esse é um sinal de alerta. Uma outra coisa que a gente tem que pensar na saúde como um todo. Então, assim, faça sempre seus exames de rotina. E é muito interessante que as empresas também, né, elas deem prioridade para isso, para os seus funcionários, para a saúde dos seus funcionários, físico, mental também. Pratique exercícios físicos, que isso está muito relacionado com os neurotransmissores, com os hormônios, né, que nos trazem bem-estar, com os hormônios de estresse que ajudam. Então, assim, não é por acaso de falar faça exercício físico, não. Tem um É. porquê, Sim, porque né? isso é Tem essa clichê, parte, né? clichê, tem a parte fisiológica, Sim. né? O nosso cérebro, ele precisa realmente de muitos hormônios aí E fora que você bacanas desconecta para. também, né, um pouco daquele ambiente, né? Tem Sim. gente que geralmente treina de manhã, ou tem gente que treina à noite, e às vezes fala assim, ah, nossa, eu não vou pra academia, mas faz uma caminhada. Fica como uma válvula de escape, que é bem bacana, né? Não é uma Sim. fuga que eu digo, mas é uma válvula de escape mesmo que deixa você Se dá, então, mais. relaxa um Uma pouco, né? relaxa, exato. Você sai daquele ambiente, daquele ritmo, né? Uhum. Trabalhe os seus limites saudáveis, né? E eu Aprenda com o nosso episódio aprenda. sobre Limites limites. saudáveis vão lá, né? Porque assim, você tem os seus horários de trabalho? Tem. Aí a gente fala muito daquele negócio, né? Gente, o seu horário é até às 6, vamos supor. Daí aí você sempre sai 7, 8 da noite, se policia. Começa a se policiar. O que está acontecendo? Aí, porque senão começa aquilo também, né? Que a gente falou, aí a pessoa, o dia que ela saiu Sai no às 6, horário. saiu no horário, tá estranho aquilo. Não, ela Exato, tá a fazendo gente algo fala. errado. Porque aí a partir daquilo, aquilo passa a ser, não é mais exceção, passa a ser a A regra. regra, E aí o exatamente. seu horário normal é que passa a ser exceção. E aí vem de novo aquela famosa cobrança. Nossa, a pessoa tá indo embora no horário, ela tá desmotivada, Exato, né? Porque assim, exato, tem muito essa fantasia, né, de que, sei lá, para você ser valorizado no ambiente de trabalho, você tem que trabalhar muito, você tem que exato. se matar, né? Eu acho isso tão E teve tóxico. uma pesquisa, né, Thaís, que falam que também o burnout, ele é em grande parte um percentual muito grande de pessoas que estão muito bem no seu trabalho, que gostam muito. Aí elas tanto gostam que elas não se dão conta de dar um limite para elas de pararem, de saírem mais cedo, de não trabalharem quando não tem que trabalhar. Elas vão emendando, né, É o trabalho verdade. em tudo. Então, e aí sim vem, não, eu tô gostando do que eu faço, tá sendo terapêutico. Não é, gente. Não é. Chega Sim, uma hora que vai dar um problema ali na frente. sim. Eu acho muito pertinente você falar isso, né? Porque não necessariamente as pessoas acham que a síndrome do esgotamento profissional tem a ver com você não gostar do seu trabalho. Exato. E Pelo às vezes não contrário, é, não. muito pelo contrário. Às vezes você tá ali, você gosta tanto que você vai, mas uma hora o corpo reclama, gente. Você passa, né, do Sim, você ponto. ultrapassa o limite. Exato. Aí, assim, vamos voltar para aquilo. Estabeleça rotinas de atividades e horários. Aí a gente tem que pôr trabalho, descanso, lazer, alimentação e outras coisas. A vida não é só o trabalho, é uma parte dela, né? Busque ajuda psicológica, como falamos, e estabeleça pequenas metas e vá aos poucos aumentando e veja como se sente, que também está muito na percepção. Às vezes você vai mudar de cargo ou você vai implantar coisas novas, atividades novas dentro da tua área, vai aos poucos. Sim. Né? Vai se testando se tá ok. Aí sim, vou incrementar mais coisas, vou, né, adicionar mais coisas, vou precisar de outras pessoas trabalhando Uhum, junto comigo também, sim. né? E assim vai. E para você que é funcionário, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que está num cargo onde ela tem um pouco mais de Uhum, decisão, mas uhum. vamos pensar que você seja um analista, por exemplo, você é um analista júnior e você passa a ser um analista pleno. Se você, por algum motivo, achar que você precisa aprender mais, você pode buscar um curso, você pode buscar uma pós-graduação. Eu tenho uma cliente que ela está num processo de desenvolvimento no trabalho dela e que eu achei achei lindo, assim, quando ela me contou que ela conversou com a chefe, né? E falou para a chefe que estava querendo uma mentoria
de alguém da empresa para ajudá-la a desenvolver algumas competências. Eu achei lindo, eu dei um super parabéns para ela, porque é isso. Às vezes, se você tem um chefe bacana, chega para ele, fala das suas dificuldades e fala, cara, eu queria ajuda nisso. Olha, eu quero ser promovido, eu aceito a promoção, mas olha, isso aqui eu acho que eu preciso desenvolver melhor. Você me ajuda? Se você tiver um chefe bacana, uma empresa bacana, ele vai te ajudar nesse desenvolvimento. Então, é isso que você falou, né? De você estabelecer as metas e ir aumentando aos poucos. Isso também tem a ver com o seu desenvolvimento. Comece cada dia desenvolvendo uma coisa diferente, cada mês uma coisa diferente. Aos poucos, não queira chegar lá e já dar conta de tudo e resolver tudo. Até porque a gente aprende também por meio do fazer. Né? É fazendo muitas vezes determinadas coisas que a gente aprende. E isso inclui o trabalho também, né? Não queira ser perfeito todo tempo, né? Exatamente. Peça ajuda, né, para as pessoas que você tem esse vínculo e confiança ali também no ambiente de trabalho que possam contribuir para isso para você também. Não dá conta de tudo sozinho, Não dá. não vai dar, né? E tem aqui eu vi uns dados do Você RH, eu achei muito bacana, que são fatores de risco para o desenvolvimento do burnout na atualidade, né? Então, e aqui está em ordem, realmente, a primeira coisa, tá? Que fizeram uma pesquisa com número X aí de pessoas, e a primeira coisa apontada foi tempo excessivo em frente às telas. Cada vez mais estamos na frente das telas e respondendo muito rapidamente, né? A gente se acha na obrigação de ser tão rápido, as informações chegam muito rápido e a gente se vê na obrigatoriedade de responder na mesma velocidade, né? E o tempo também de ficar ali, só sentado na frente da tela e não tendo as outras rotinas, né? Sim, porque o seu cérebro está sempre ligado no 200 O tempo todo. E aí chega uma informação, você tá abrindo aqui, respondendo alguém, tá chegando outra mensagem automática, você não para. Eu tenho um cliente, um cliente meu, que o dia que ele me falou isso, eu até brinquei, eu falei, eu tô chocada. Porque isso aconteceu muito depois da pandemia também, das pessoas estarem trabalhando. Eu não tenho só um, não, tenho mais de um, tá? Que trabalha com. Eu acho que ele tem 4 telas. Ele tem 4 telas na mesa dele. E ele trabalha com as 4. Eu tenho outra cliente que ela trabalha com 2 telas. Como assim? É isso. Como que a pessoa vai ficar esgotada, gente? É o excesso de informação Ou seja, ao mesmo você tempo, tem né? que responder 4 coisas ao mesmo tempo. Você trabalha com 4 telas, você concorda que você, sendo um, você tem que trabalhar 4? Não, e o número grande de estímulos ao mesmo tempo, né? Pra você aguentar. Também. O estímulo e essa coisa de você ter que dar conta 4 vezes mais, vamos pensar assim, né? Sim, exatamente. O seu corpinho não tá 4 vezes mais ali, né? E aí também tem um outro fator que eles puseram como segundo é jornadas de trabalho que ultrapassam 60 horas semanais. Vou falar um pouco da pandemia, isso. Depois aqui tem os dados que aumentou muito na pandemia esse tempo de horas. Por quê? A gente começa a trabalhar home office e aí você vai estendendo. Você não cria aquela rotina do horário comercial. O negócio se estende. Chega 9, 10 da noite, você está respondendo um e-mail, você de repente está numa reunião extra que a gente falou num outro episódio. Gente, rotinas, horários comerciais. Tem o porquê ter esses horários, né? O respeito com o outro. Que nem teve aquela situação que queriam que a gente respondesse 5 horas da manhã, uma demanda psicológica, 5 horas da manhã, de um programa que a gente estava fazendo. Não, gente, as pessoas estavam dormindo, as pessoas dormem. Sim. Né? E tem uma outra coisa que você falou com relação às telas, essa coisa de ultrapassar as horas, que, voltando de novo para a pandemia, né, que ultrapassa aí, a gente está trabalhando mais do que deve, porque mais do que deve, não, mais do que o seu corpo às vezes aguenta também, né? Então, de pessoas que marcam reunião fora do horário de trabalho, como você falou. E tem um outro fator também que proporcionou isso, que tem a ver com a bendita da tela, que é você conseguir, para quem, por exemplo, tem muita empresa multinacional, em que, de repente, você faz uma reunião com a galera da Ásia. Isso, em outro horário. E aí tem uma causa de fuso horário. Então, às vezes, aqui é 11 horas da noite, e lá na Ásia, sei lá que horas que é, né? Não lembro o fuso horário, mas eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, já atendi paciente que morava na Nova Zelândia. Então, eu mesma atendia ele aqui no Brasil, era 11 horas da noite, e lá era 6 horas da tarde. Do dia seguinte. Então, quer dizer, olha
a questão do tempo aí excessivo, né? É claro que ele era uma demanda pontual, mas é o que muitas vezes acontece. Você está numa empresa que é multi, você vai fazer reunião Por às exemplo, 11 horas da agora com a noite. China, né, que é totalmente o contrário, você entra Exato. nisso, né? Então você tem que conciliar um horário que seja legal para os dois, de alguma forma, Exato. né? Se Então não for aprender a fazer isso. possível, não pode ser uma, assim, a gente entende que às vezes não é possível, mas a gente tem que então ter alguma compensação. Então tá bom, eu vou fazer uma reunião às 11 horas da noite. Ok, mas no dia seguinte negocia com quem tá aqui no Brasil, com o seu chefe, de você entrar um pouco mais tarde, Sim, né? Tem que ter equilíbrio aí, né? exatamente. E aí tem uma outra coisa que eles apontaram como terceiro, e eu lembrei, me remeteu a muita coisa que eu já vivi também. Grande quantidade de reuniões. Eu pus até uma fala aqui. Reuniões que podiam ser um e-mail. Gente, empresa quando começa, isso ajuda muito, né? Que a gente está fazendo essas consultorias, mas assim, empresa quando começa a ter muita reunião, o negócio tá feio. O buraco é mais embaixo. Tem outras coisas aí. Porque daí vem uma reunião que é para problema, para discutir problema. Reuniões são soluções, tem que ser objetivas, rápidas, né? E bem organizadas, em horários certos. Reuniões é para De você preferência com uma pauta, né? com uma pauta. Então, é assim, a reunião, ela tem essa coisa de ser objetiva, de você sair de lá com soluções, não para você ir lá vomitar só os problemas. E é o que está acontecendo, por isso que a gente tem essa deixa de falar que podia ter sido um e-mail, né? Se é para reclamar, se é para só, né, deixar a pessoa mais estressada, frustrada e etc., lavar roupa suja, não vai adiantar. Então, essa quantidade de reuniões, e elas aumentam. Por quê? Porque hoje você não precisa estar presencial todo mundo. Você faz online. Então, o número de reuniões também cresceram muito, porque agora é mais fácil você achar as pessoas. Antes era mais difícil estar todo mundo naquele mesmo horário. Você juntar, por exemplo, uma equipe interna com uma equipe de venda externa. Então, tinha um horário Isso. específico. Agora não. A pessoa está em casa jantando, você está lá na reunião com ela, né? Ou ela está no trânsito, né? Uma pessoa que faz uma venda externa, por exemplo, está no trânsito, você está fazendo uma reunião pelo celular com a pessoa. É E aí muito estímulo. aumentaram, é muito estímulo, né? Então, eu vou falar uns dados aqui que eu fiquei assim, abismada. Não sabia mesmo, fiquei abismada. Diga. Ó. O aumento do tempo dedicado à atividade digital na pandemia se mostrou o fator mais prejudicial, que nem a gente já falou. Os dados indicam que o tempo médio de interação com dispositivos como computadores e celulares durante o expediente aumentou 27% na pandemia. Ok, mas a pandemia acabou. Atualmente, está 21% maior do que o observado no período anterior a março de 2020. Por quê? Porque a gente naturalizou isso. Ok, a gente acostumou com aquilo durante aquele período e a gente não voltou para outra forma. A gente continuou fazendo algumas coisas, porque agora todo mundo tem seu número de celular, né? Todo mundo pode fazer tudo online, ou o home office em muitos casos continuaram, porque para as empresas valiam mais a pena ou não, né? A tecnologia também propiciou isso, então continua aumentando. E o que eu acho que não é um problema, na verdade, né? É porque a pessoa... O problema é o limite. É o limite disso. De o uso novo, é o que você limite. faz isso, né? As longas jornadas de trabalho, que chegam a ultrapassar 60 horas semanais, ficaram em segundo lugar. Isso aí foi. Comparado em 2009, ó, a duração... 2019. A duração do expediente foi de 6,7% maior durante a pandemia. Atualmente está 3,9% maior do que a média registrada na pandemia, tá? De junho de 2019 a março de 2020. Isso é um dado. Agora, essa eu fiquei bege. Tenho que falar que eu fiquei bege. Reuniões em excesso são o terceiro fator de risco. O aumento do volume de encontros foi de 95,5% em relação ao observado anteriormente. Em 2022, com o retorno da parte dos profissionais ao modelo presencial, a ocorrência caiu, mas continua 78,4% maior se comparado aos dados de 2019 e março de 2020. Pois É muito! É muito alto, é um número muito alto. Né? Mas aí vem a grande pergunta, né, Tina? Como prevenir a síndrome de burnout no ambiente de trabalho? Vamos lá, né? Tem como prevenir? Bom, então vamos lá. Segundo dados, isso é dados do Sebrae, tá? Segundo a Associação Internacional também de Gestão do Estresse, estima-se que 32% dos profissionais brasileiros sofram com esgotamento no ambiente de trabalho. Esse valor é superior a 1/3 do total dos trabalhadores, tá? Então, a gente pega como se uma coisa, o burnout é comum.
Sim, né? 1/3, sim. né? Então, como prevenir a síndrome aí no mundo corporativo? Bom, primeiro, ter como prioridade a construção de um ambiente saudável de trabalho, que é o que a gente já vem falando, né? Implementando uma cultura colaborativa e de feedback, trabalhando sugestões e críticas de uma maneira construtiva. Podem contratar a gente também, que a gente ajuda aí na Sim, consultoria. com toda certeza. Eu acho que, de modo geral, né, até para a gente poder colocar aqui de uma maneira bem objetiva, porque o nosso tempo Já está já está esgotando? esgotando, eu acho que primeiro é a construção desse ambiente saudável de trabalho, como você Sim. colocou. Essa questão da flexibilidade que a gente veio falando, né? Então, Uhum. ambientes de trabalho flexíveis, essa coisa que eu dei um exemplo, né? Se você fez uma reunião com a China às 11 horas da noite, pedir para entrar mais tarde. Para quem ainda tem um ambiente físico, né? Que a pessoa precisa ir até a empresa, Pode ser híbrido também pode ser hoje, né? híbrido hoje, mas tem um lugar, por exemplo, de recreação, salas de descompressão, por exemplo, um momento ali, uma ginástica laboral, que antigamente falava-se muito sobre isso, até tinha empresas que tinha, mas eu não sei se é isso ainda, tem empresas que acho que não tem mais, né? Você proporcionar para o seu funcionário como se chama? Recursos que vão ajudá-lo no ambiente de trabalho dele, por Uhum. exemplo. Né? O Google é especialista, né, nessa coisa de ambiente recreativo, né, para os Uhum. funcionários. E tem Uhum. várias empresas que seguem isso aí, que é super bacana. Tem até uma conhecida minha, ela é esteticista e ela, uma vez na semana, ela não trabalha na clínica dela. Ela vai numa empresa que contratou, que ela faz quick massage lá nos funcionários. Eu achei muito Uhum. bacana. Em todos os funcionários, ela passa o dia lá, Sim, né? Então é bem bacana isso eu também. acho incrível. E essa coisa de você ter um lugar recreativo no ambiente de trabalho. Tem empresas, por exemplo, que implementaram o dia de levar o cachorrinho no ambiente de trabalho, que parece uma coisa boba, mas é Sim. super importante para quem tem uma afetividade, uma ligação com o animalzinho, de estimação, né? Tem o dia de você ir mais despojado. São pequenas ações que podem parecer pequenas, bobas muitas vezes, mas que faz toda a diferença. E existem dados, quem é empresário pode pesquisar, existem dados que provam que um ambiente de trabalho onde você proporciona todas essas questões aqui de mais qualidade de vida e bem-estar, ele aumenta a produtividade, Exato. né? Porque até a gente se você está trabalhando muito e você tira ali muitas vezes, sei lá, meia hora para, sei lá, tomar um café, respirar um ar, alguma coisa, quando você volta com a cabeça oxigenada, então você produz mais automaticamente, né? Então vai proporcionar. Se fosse assim, gente, olha o Google, o tamanho do Google, que tem muito essa pegada, né? Eu tô usando exemplo do Google, mas tem outras empresas, tá, gente? E tem também a relação desses líderes, né? Estarem bem preparados para administrar conflitos, ter uma comunicação, né? De uma forma diferente dentro da empresa, né? Serem os elos de ligação. Para eles também se atentarem quando está acontecendo alguns casos, perceberem seus funcionários, quando está colocando muita função, passando de horário. Esses líderes têm que estar preparados para isso. Porque Exato. tem aqui uma pesquisa também que foi pela Mindset Tecnologia, em gestão de pessoas, eu achei bem interessante que 9 em cada 10 pessoas que relacionaram a síndrome de burnout a modelos de liderança que não se preocupam com a sobrecarga de tarefas. 9 a 10 pessoas É falaram dessa muita parte da gente. liderança, é muita, né? Nossa. Contratem a gente novamente. Isso, de novo, né? Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Mas é verdade, né? Porque assim, se a gente pensar na liderança como os elos de ligação entre funcionários e cargos, né? A gente pensar nisso tudo e também em diversas áreas, olha o quanto, né, de problemas, né? E essa comunicação pode ser melhorada e esses problemas podem ser vistos mais rapidamente, Sim. E né? desenvolver as competências, né, Sim. nessa liderança, no sentido de inteligência emocional, de conseguir perceber as coisas que estão acontecendo no ambiente de trabalho, porque, é claro, a gente entende que o líder também é pressionado para entregar, Sim, ele para está cumprir preparado para meta, isso. Ele ser né? cuidado também, né? Porque ele vai. Aí a gente volta ao quem cuida de quem cuida, né? Então, entra novamente nisso. Mas eu acho que é isso, né, Thaís? Umas Eu acho que dicas sim, aí né? que. Eu acho que é trabalhar um pouco, né? As empresas trabalharem um pouco esse ambiente mesmo de trabalho que a gente fala assim, ah, nossa, isso é mais do mesmo. Sim, gente, às vezes é o mais do mesmo, porque às vezes o básico precisa ser dito, né? Então, eu acho que é um conjunto de questões tanto de ações da empresa,
né, de proporcionar, e como a gente diz, existem pesquisas, gente, não adianta. Quem não tiver dúvida, vai lá no Google, olha lá nas revistas voltadas para isso, que você vai ver. Produtividade está relacionada a bem-estar, a qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida tem, você vai ter mais produtividade na sua empresa. Não adianta se pensar que isso é diferente. Então, assim, coloque metas factíveis, promova um programa de saúde mental na sua empresa, olhe para os seus funcionários, aquele que é líder, tá com problema, também vai buscar ajuda, porque sempre tem, né? Como é que você falou, Tina? A Quick Message? Não, cuida de quem cuida, como é? Cuidar de quem cuida, Cuidar de quem né? cuida. A gente falhou, que eu pensei muito rápido, né? Cuidar de quem cuida, e isso é uma obrigação da empresa, e acho também é uma obrigação nossa, a gente também colocar os nossos limites, como a Tina falou, de entender o que dá, o que faz sentido, o que não dá, o que é valor para mim, o que não é. E outra coisa, né? A gente vê também que as pessoas doentes na empresa, elas vão ser um prejuízo para a empresa, porque elas vão pedir para o quê? Afastamento. Exato. E eles não se dão conta disso, né? Se a gente pensar que 30% de funcionários vão ter que sair em um determinado momento, buscar hospital, buscar, né, enfim, nem que for uma consulta médica, vão ter que se ausentar do seu cargo e muitas vezes eles ficarem de licença porque não conseguem voltar, né? Sim. Olha isso como que é para a empresa. Então vamos olhar também para a parte do ser humano, mas também tem uma parte de produtividade, de lucros. A gente pensar nisso Sim, tem que porque uma empresa, o que ela busca é o lucro. E muitas Exato. vezes o seu lucro, ele vem pelo seu capital humano. E como é que você Exato. Então faz? vamos investir nesse capital humano, né? Exato, Na né? qualidade de vida desse capital humano. Exatamente, porque senão, né, sem as pessoas você não trabalha, né? Sua empresa não existe. É isso aí. Muito bem, gente. A gente vai fechando por aqui. Agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Para quem gostou do episódio, curta, compartilhe, nos sigam nas redes sociais, tem os links aqui. Agradecer a participação aí dos nossos ouvintes. A galera tem mandado algumas mensagens, tem mandado algumas dicas também. A gente agradece muito e, por favor, podem continuar mandando dicas. Um beijo para vocês, uma boa semana para todos e até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.